Gente, uma boa noite. Todos bem? Primeira semana do mês de novembro, hoje dia 5 deste ano 2019. Nós estamos trabalhando a obra Nosso Lar, que é um livro psicografado por Chico Xavier, na autoria do espírito André Luiz. Essa obra chegou ao mundo no século passado, na década de 40, com um propósito muito importante, de nos fazer com que entendamos melhor a vida fora do plano físico, a vida espiritual. Este irmão, André Luiz, ele vai narrar a sua experiência. A experiência que ele, após o desenlace, após o desencarne do corpo, ao chegar no plano espiritual, deparou-se com uma realidade que até então ele ignorava. Ou ele, quando estava no plano físico, como encarnado, jamais pudesse imaginar a sublimidade, a grandeza da vida espiritual. E de todas as suas nuances, de todos os seus detalhes. E ele, então, foi convidado pela espiritualidade, após passar por um tratamento, e se firmar neste tratamento de uma forma que o condicionou a trazer para nós essas informações. Porque se ele não tivesse trabalhado intimamente e se a espiritualidade não tivesse observado que ele realmente teria esse potencial para trazer essas informações a nós, assim não procederia. Já caminhamos um pouco no livro e hoje nós vamos adentrar o capítulo de número 25, metade, certinho do livro. Ele é composto por 50 capítulos. E o título deste capítulo é Generoso Alvitre. No capítulo anterior, André Luiz, ele já instalado na casa de Lísias, ele estava conversando com Lísias, já mais à noite, lembrando que o tempo no plano espiritual, principalmente na atmosfera mais próxima à Terra, é o mesmo, ele não se muda, e nosso lar é uma colônia espiritual que está em uma atmosfera que ainda abrange a nós no plano físico. Boa noite, Beth, tudo bem? Joia. E aí era tarde da noite, ele conversando com Lísias, na sala da casa. Lísias liga um receptor, que é uma espécie de rádio, e o rádio então passa a informar diante do locutor um parecer que pediria a todos da colônia que vibrassem positivamente pelos irmãos que se encontravam encarnados, tendo em vista que iria estourar a Segunda Guerra Mundial. Então foi um apelo da espiritualidade. A guerra aconteceu e André Luiz, ele estava no plano espiritual, na colônia de nosso lar, justamente vivenciando, não somente lá, mas observando os acontecimentos que aqui aconteceram naquela oportunidade, entre o ano de 39 ao ano de 45 do século passado, que foi a Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial, nós fizemos até uma colocação no estudo anterior, ela atrasou e muito a evolução terrestre, infelizmente. Se nós não tivéssemos tanto a primeira quanto a segunda, talvez os nossos processos de evolução, em todos os sentidos e níveis, já teríamos avançado e muito. Mas houve um obstáculo,
diante dessas duas guerras, que infelizmente foi, entre aspas, um mal necessário. Infelizmente. Porque ela foi o reflexo das nossas experiências ao longo de milênios no plano físico. Você abaixar um pouco para mim, por favor? Então, a Terra, ela passou por diversas situações no plano físico, onde nós, seres humanos, através das nossas reencarnações aqui no plano físico, contribuímos para que essas duas guerras acontecessem, assim como as demais. Contribuímos como? Pelas nossas imperfeições. O espírito imperfeito, ele não somente afeta a si mesmo, como afeta todo o ambiente onde ele se encontra. Mesmo estando desencarnado, porque 39... Sim. Encarnado ou desencarnado. A evolução, ela se processa nesses dois planos, físico e espiritual. Espiritual e físico. Uma hora nós estamos encarnados, outra hora nós estamos desencarnados. A oportunidade de estar no plano físico, ela é importantíssima para nós. Pois é, mas aqui quando a gente passa o plano espiritual, a gente continua, mas lá a gente trabalha as mazelas, procurando melhorar. Não, mesmo assim afeta? Depende. Depende para qual região do plano espiritual que você vai. É. O André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral após ele ser acolhido para acolher no nosso lar, que ele foi entender a necessidade, foi compreender a vida espiritual. Agora um detalhe, não foi a primeira vez que ele havia desencarnado, foi? Quantas reencarnações e quantas desencarnações o André Luiz teve? Quantas reencarnações, quantas desencarnações nós já tivemos? E será que quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos chegar e ter a lembrança das nossas existências passadas? Será que nós, ao chegarmos lá, teremos condições de chegar e assumir já uma tarefa, um trabalho? Acredito que não, né? Está em nossas mãos. O desafio nosso é estar no plano físico, vivendo as experiências no plano físico, vivenciando as necessidades da matéria, trabalhando em comunhão com a época que nós nos encontramos, mas não deixando de lado a nossa essência, que é a espiritual. Aqui, você conheceu o Soleão? Sim. Pois é, ele desencarnou numa sexta-feira. Quando foi no domingo, ele estava lá no Caminho de Jesus, lá no Padre Eustáquio, aquela casa que tem lá, sabe? Sei. Já na reunião, já trabalhando, entendeu? Sim. Mas o seu Leão ela está falando de um senhor que esteve atuante no movimento espírita de Belo Horizonte. Ele desencarnou no ano de 1996. O nome dele é Leão Zálio. Ele trabalhou muito no Grupo Emmanuel, lá no Padre Eustáquio, tinha estava sempre uma consultoria, digamos assim, à União Espírita Mineira, e teve diversos trabalhos na capital condizente com a doutrina espírita. E a proposta dele era justamente dar a cada um de nós um entendimento cada vez mais amplo e profundo do Espiritismo. Eu não sei se você sabe, mas em uma das encarnações dele, ele foi Papa. Sei. Ele chegou a ser Papa. Quase a grande maioria dos espíritas, principalmente de Belo Horizonte, Deus conhece, mas ele chegou a essa condição em uma das suas encarnações de 400, 500 anos atrás. E nessa encarnação, ele veio e ele tinha um magnetismo muito grande.
ele tinha a capacidade de colocar a mão numa pessoa e através do seu próprio magnetismo, dele mesmo, sem ser secundado pelos espíritos, ele conseguia, em alguns casos, quando havia ferida, até cicatrizar ou fechar a ferida da pessoa. Você vê a compreensão deste espírito, que esteve aqui recentemente entre nós. E ele dava estudos na casa dele, fora da casa dele, na linha de evolução. Mas ele foi papa. Então ele teve várias experiências no plano físico e ele, nessa última existência, ele teve um condicionamento tão amplo, que as informações que chegaram até nós, assim, de pessoas muito ligadas a ele, e até por alguns médiuns, que quando ele desencarnou, naquele momento ali da desencarnação, onde que nós já até colocamos aqui a questão da perturbação espiritual, que o espírito passa por alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, ou alguns dias, meses, anos, décadas, séculos, dependendo da condição do espírito. A própria espiritualidade chegou para ele e disse a ele assim: olha, se você quiser, você mesmo pode fazer o seu desenlace através do seu pensamento, que você, que você tem condições para isso. Pensou? E ele o fez. Pois é, por isso desencarnou na sexta. Abriu a porta, fechou e passou para o outro lado. Perfeito. Sem problema nenhum. Perfeito. Você vê a condição do nosso irmão. E ele atua no movimento espírita, não só aqui em Belo Horizonte, mas no estado de Minas Gerais, no Brasil e em algumas partes do mundo. Então, ele foi papa em outra oportunidade. E nessa existência ele soube justamente alinhar. Então, são casos específicos. Então, o momento da nossa desencarnação vai depender muito de como nós vivenciamos essa última etapa. Como que nós mentalmente trabalhamos, como que nós vibratoriamente emitimos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Então é muito importante, porque a espiritualidade sempre coloca, às vezes você fala, mas a intenção é outra. Às vezes você fala de uma forma que passa aos ouvidos de quem escuta um aspecto grosseiro, negativo, mas a intenção que vibra dentro de você é a das melhores. Somente Deus, através dos seus eleitos, dos seus emissários, sabe realmente o que vai na intimidade de cada um de nós. Então, o momento da reencarnação, tanto quanto da desencarnação, ele é individual, ele é de cada entidade. E nenhuma entidade reencarna ou desencarna de forma igual. Pode reencarnar ou desencarnar de forma semelhante, mas igualzinho, não. E por que isso? Porque somos individualidades. Cada individualidade, ela cria o seu próprio mecanismo, tanto para reencarnar quanto para desencarnar. Mesmo aqueles espíritos que reencarnam de forma compulsória, sem ter entendimento nenhum de que estão reencarnando, de que estão vindo, aquela escolha, mediante aquele processo, foi deles, através do livre-arbítrio que tiveram e que ainda tem. Mesmo compulsoriamente? Sim. A escolha do espírito. Porque ele sabe de tudo. Só que ele talvez não quer reencarnar. Não. Mas aí ele muitos nem sabem que estão desencarnados. Essa escolha, você quis dizer, é a maneira como levar a vida no terreno. Vamos dar um exemplo aqui. O pai de André Luiz, ele estava na região de Trevas. A mãe
sempre tentando auxiliar, buscar, mas ele não tinha um campo mental receptivo a essa ajuda e estava ligado ainda a outras entidades do mesmo teor, no mesmo campo de afinidade e vibração dele. Então, o plano espiritual maior deliberou a reencarnação do irmão para que ele pudesse sair daquela situação. Porque ele não estava dando condições de ser acolhido e de ser preparado, de ser auxiliado, de ser ajudado para uma futura reencarnação. Então, no caso dele, foi compulsório? Foi compulsório. Então, ele reencarna sem saber que reencarnou. Agora, essa reencarnação foi escolha dele. Como? Através das atitudes. De forma inconsciente ou consciente, nós estamos, através das nossas atitudes, dos nossos atos, realizando as nossas escolhas. E essas escolhas, consciente ou inconsciente, elas definem, elas determinam uma consequência. Perceberam? A compulsória também, dona Lara, pode acontecer quando a pessoa era para desencarnar, mas aí deixa mais tempo encarnada? É também chamado de compulsória, não? Acho que não. 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 Se Não. ele prorroga a vida dele. Não. Aí é moratória. Moratória. É. Ah, tá. Aí quando o espírito ele está para desencarnar, já está para desencarnar, está na ficha para desencarnar, e chega algo que vai fazer com que ele fique um pouco mais no corpo, é porque ele recebeu uma moratória para ficar um pouco mais. Verdade. Então, há casos que acontecem isso. Então, o que vai definir isso? É a espiritualidade superior diante dos fatos, das necessidades, das circunstâncias que estarão ali sendo envolvidas para aquele espírito e para um grupo de espíritos ligados a ele, encarnados ou não. Percebeu? Então, imaginemos. Nós somos atualmente encarnados no plano físico 7 bilhões e alguns milhões encarnados. Então vamos pegar só nós, encarnados. Vamos mexer com os nossos amigos desencarnados, não. Esses 7 bilhões de espíritos encarnados, que aqui estão hoje, movimentando no plano físico, vieram de qual parte do plano espiritual? Como Veio. podemos saber? Justamente. As atitudes vão mostrar a cada um de nós de onde nós viemos. Se nós fazermos um estudo criterioso da nossa intimidade e das oportunidades que nós estamos tendo, nós vamos observar se nós estamos sendo relapsos, rebeldes, ou se nós estamos sendo mais dóceis ao aprendizado. Embora lembremos que a dor ou o próprio papel da mesma tem a função de recolocar o espírito no caminho correto, de acordo com a sua necessidade. O que eu quero dizer é que... Ela, só um minuto. Dizem, eu já ouvi dizer que aqui ainda tem muitos capelinos. Tem mesmo? Sim, tem. Mas esse dom está numa condição bem boa, né? Não sei, não sei, porque o espírito, ele é o universo em si mesmo. Então, mas você vem de capela. Pode tá ter um aqui espírito, até hoje. pode ter um espírito capelino aí que está fazendo grandes arruaças, porque é rebelde. Porque são rebeldes. Então, veja bem, não quer dizer que um espírito seja de capela ou seja de um outro planeta, que já está numa condição evoluída, que ele está numa condição melhor, porque isso é individual. É do espírito. Então, tem espíritos tão rebeldes, que, felizmente, já estão com o passaporte já carimbado para sair da Terra. Ou se já estão saindo. Então, o ano de 1945, o fim da guerra,
e anteriormente, algumas décadas a ela, já vinha um processo de seleção dos espíritos que habitam o planeta Terra para serem retirados do planeta. Então, nós podemos até colocar aqui desde 1918, para não voltar um pouco mais atrás, 1918, isso é 100 anos atrás, nós estamos em 2019, já começou o processo de selecionamento dos espíritos que deixariam a Terra. Por quê? Porque a condição psíquica mental deles é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a espiritualidade, observando-os, já de antemão saberiam que não teriam condições de, mesmo reencarnados, produzirem algo de bom. E nós observamos situações hoje na Terra bastante complicadas, complexas. E muitos desses espíritos não tiveram reencarnados na Terra. Muitos espíritos que estavam sem reencarnar há milênios não reencarnaram. Teve que sair, ou estão saindo. Então, o plano espiritual, ele trabalha dentro de uma programação sublime, harmônica. Quem define somos nós. Quem define a sua vida, a sua existência, é o próprio Espírito, através do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, das suas atitudes. Então, o espírito que reencarna de forma compulsória, que ele não tem um trabalho de acolhimento, de aprendizado, da mesma forma que André Luiz vem tendo, e que aqueles espíritos que estão processando na colônia, ou nos postos de socorros da espiritualidade, ou nas casas espíritas, que são acolhidos muitos aqui, ficam um tempo, e alguns até reencarnam sem ir a outras esferas? Sim. Ele vai definir isso. São eles. Pode falar, Anjo. Só voltando um pouquinho, mas você falou que o William falou, perguntou sobre o compulsório. A moratória. Aí me veio aqui, o suicida, ele não vem programado para ele suicidar. Não. Né? Aí ele vai e comete esse ato. Esse ato de suicídio é como se fosse instantâneo, repentino. A espiritualidade já sabe que ele ia suicidar? Não. Não é, aí nós temos que entender. O espírito suicida, ele tem probabilidade. A espiritualidade observa que aquele espírito, ele, ao reencarnar, diante das situações que ele vivenciou ao longo de séculos, de milênios, ele tem grande probabilidade de cometer de novo o suicídio ou de cometer o suicídio. Isso no caso quem já cometeu. Agora, nenhum espírito reencarna para fazer o mal a si mesmo. Nenhum. A reencarnação tem como objetivo fazer com que nós expiemos ou trabalhemos as provas e, ao mesmo tempo, arregimentemos novos valores para o nosso crescimento moral e espiritual. Esse é o objetivo da reencarnação na Terra. Porque existem outros planetas em que não há expiação, o espírito não precisa passar por expiação, apenas por provas. Quando a Terra chegar à condição de planeta de regeneração e as expiações não fazerem parte mais do nosso processo, não quer dizer que nós não teremos provas, teremos muitas provas ainda a vencer, mas não teremos expiações. Então, o que é uma expiação? É onde você tem que passar por uma situação e você não pode mudar. Mudar. Exemplo, você reencarna com um problema no seu organismo físico. Vai ter uma cirrose, nunca vivi, vou ter uma cirrose. Ciência nenhuma vai dar jeito. Então, você tem que passar por aquilo. Aquilo é uma expiação. Mas se você reencarna com provas,
onde você tem o direito de fazer uma escolha, a escolha vai ser sua, então você pode modificar. É por isso que os Espíritos nos ensinam que todos os dias nós temos a oportunidade de mudar a nossa história, de modificar o nosso destino, de semear boas sementes. Perceberam? O André Luiz, quando ele foi acolhido e passando por todo aquele processo pelo qual passou e que nós estamos aqui compreendendo, tendo essa oportunidade, a espiritualidade, como já foi colocado em outras vezes aqui, observava a potencialidade dele como espírito. Porque, caso contrário, não teriam nem feito o convite a ele para trazer a sua experiência. E essa experiência dele, através dos livros que ele nos legou, foi um trabalho que a espiritualidade desenvolveu. Com qual objetivo? De nos dar, encarnados, um suporte de entendimento melhor dessa vida espiritual. Porque mesmo os livros da codificação espírita, dando-nos direcionamento nessa particularidade da vida espiritual, a riqueza que a obra de André Luiz e outras obras de alguns espíritos trouxeram para nós foi muito ampla. Então foi uma misericórdia, podemos dizer assim, do plano maior a nosso favor. E por quê? Devido justamente a essa situação ao qual a Terra vem vivenciando. Tempos de transição. Então vejam bem, há uma profecia colocada no Velho Testamento, que é o profeta Joel, e que foi acionada pelo apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, que naqueles dias todos iriam manifestar através da mediunidade. Lembra dessa profecia? Onde fala que os moços, os velhos, os jovens, os anciãos, as crianças, todos iriam, através da mediunidade, se manifestar. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, vossos anciãos terão visões. E assim vai relatando a profecia. O que significa isso? É esse mecanismo que cada um de nós temos, que é inerente ao espírito, à mediunidade, para facilitar o entendimento e o nosso intercâmbio. E que só foi possível ampliar isso de uma forma melhor, baseada na moral do Cristo, através da chegada do Espiritismo à Terra. Porque a fenomenologia sempre existiu. O intercâmbio entre os dois planos sempre houve. Mas coube ao Espiritismo nos dar uma diretriz mais segura, fundamentada na moral do Cristo, para que pudéssemos, por intermédio desse potencial que é a mediunidade, caminhar com mais segurança na Terra. Porque o objetivo da mediunidade, e que nós estamos gradativamente implementando em nossa intimidade, é ela se tornar, daqui a algum período, mais um sentido do espírito. Da mesma forma que o espírito tem a visão, o paladar, o olfato, o tato, a audição. Isso são sentidos que nós conquistamos na linha evolutiva. A mediunidade também nós estamos incorporando como um sentido, ou mais um sentido. Eles falam que é o sexto, né? Se é sete, não sei. Eu sei que vai ser um sentido. Vai chegar um tempo em que o plano espiritual e o plano físico vão se interpenetrar de uma forma tão natural
que não vai ter diferença se você está encarnado ou desencarnado. Nós chegaremos a essa condição aqui na Terra, como existe em outros planetas. Aí as condições de vida, é claro, serão bem outras, bem diferentes. Mas ainda temos muito chão, e esse chão, muita poeira vai se levantar até chegarmos a essa condição. Mas o objetivo é chegarmos. E a cada reencarnação nós estamos tendo essa oportunidade. Aí eu pergunto, antes do André Luiz reencarnar, antes dele reencarnar, não nessa última existência, quando ele veio através da sua mãe e de seu pai, ele reencarnou no Rio de Janeiro, teve uma condição de vida boa, os pais deram tudo a ele, se tornou médico, uma profissão bem vista aos olhos, né, do mundo terreno, mas ele não soube valorizar aquela existência. Aí a pergunta é, antes daquela encarnação, ele veio de qual região do plano espiritual? Perceberam? Que tipo de aprendizado ou de aprendizagem ele processou para que reencarnasse naquela família? Quais os vínculos que ele tinha com aquela família? Os vínculos que o levaram a se tornar um médico, de exercer a medicina. Percebeu? Então ele tinha uma intelectualidade muito boa. Mas, infelizmente, a moralidade não era tão boa assim. E ele vivenciou situações que fizeram com que a sua existência não lograsse para a espiritualidade aquilo que ele tinha condições de lograr na existência, de sair da existência bem melhor do que quando chegou, de sair da existência aqui no plano físico e chegar no plano espiritual em condições bem melhores daquela que ele chegou. E ficou 8 anos perambulando nas regiões dos umbrais, perturbado mentalmente, sem saber o que de fato aconteceu, pensando que estava sonhando. Não foi a primeira desencarnação dele, não foi a primeira experiência dele no plano espiritual, e nem aquela que ele vivenciou foi a primeira reencarnação, nem a primeira experiência. Então, quantas reencarnações tivemos? Quantas desencarnações tivemos? E quantas ainda serão necessárias para o nosso despertar? Então, eu imagino que ele fracassou nessa encarnação. Então. Porque tudo que ele teve ali foi em função do que foi no passado. E da maneira como ele ficou após o desencarne no umbral. Dá a impressão que ele fracassou, então, nessa encarnação. Vamos tirar essa palavra fracasso. Porque se a gente admitir que o espírito reencarna e ele está fadado ao fracasso, é zombar da grandeza e da sublimidade de Deus. Então vejam bem, vamos dizer que ao invés de ter fracassado, ele não soube aproveitar as oportunidades que lhes foram dadas. Ele desperdiçou a oportunidade. Desperdiçou. Para Deus não há fracos. Há para nós, seres humanos. Para Deus há um espírito que tem uma necessidade e será dada a ele, de acordo com a sua necessidade, as oportunidades corretas, dentro daquele entendimento. Não se coloca fardo pesado em um ombro que esse ombro não consiga suportar. Então, tudo aquilo que chega até nós, chega como uma oportunidade de crescimento, e se chegou é porque nós temos condições plenas de dar conta daquilo. Temos, senão não chegava. Percebeu? Aí a questão é, qual vai ser o nosso aproveitamento diante dessa situação? Então nós podemos ter um bom aproveitamento ou
um aproveitamento que não vai ser tão bom assim. É como se fosse uma prova. Você faz a prova no final do ano, ela vale 100 pontos. Se você tira abaixo da média, você vai ter que refazer a prova. Você vai ter que repetir a prova. Não é isso? Então, a reencarnação é isso. Então, nós estamos numa prova de 100 pontos. Alguns expiação. Então, nós podemos tirar uma boa média e passar, ou passar raspando, né? Por exemplo, a média vale 60, você passa com 60, mas você passou. Mas se você passar abaixo da média, você não teve um aproveitamento em você mesmo que lhe permite, ou vai te permitir, ascender no plano espiritual em condições melhores. Então você vai ter que repetir. E aí, o aluno que repete é geralmente aquele aluno que passa o ano inteiro sem estudar, sem se aplicar realmente às lições. E quando chega a última prova, ele se desespera. Ele quer passar, mas ele não soube, durante todo o ano, trabalhar isso nele. Ele não condicionou-se a estudar, a ter um tempo, a aproveitar melhor este tempo. Aí quando chega no exame final, ele quer fazer em 1 hora aquilo que teria que fazer em 1 ano. Percebeu? É a mesma coisa. Nós vamos desencarnar. Será que quando nós desencarnar, nós vamos querer fazer, no momento da desencarnação, o que nós não fizemos durante toda a nossa encarnação? Percebeu? Então aí você vê a diferença do exemplo que você deu aí do irmão Leão. Durante toda a existência dele, ele sempre esteve voltado mentalmente e espiritualmente para as questões de natureza espiritual, mas não deixando a vida física de lado. Então ele viveu a vida física, conviveu, relacionou, mas sem se deixar contaminar. Isso é difícil demais. Muito difícil, é ou não é? Vou contar um caso dele, que ele contava. Dizia ele que ele trabalhou numa repartição pública aqui em Belo Horizonte. Ele já era aposentado, né? Ele já era aposentado desde a década de 80, de 90, de 70 para... Até que ele reencarnou foi quase no início do século. Entendeu? E aí ele conta que trabalhava na repartição pública. E toda sexta-feira, o pessoal da repartição pública ia para um barzinho e convidava. Não, e ele sempre esquivava. Não, que eu tenho um compromisso. Não, que eu tenho não sei o quê. Vira e mexe, eles enchiam. Mas Leão, pelo amor de Deus, todo mundo vai. Final de ano você não vai e tal. Não, eles se esquivavam. Ele poderia ir sem ofender ninguém. Ele poderia ir perfeitamente. Sentava lá, tomava um refrigerante, tomava um copo de água. Não há problema nenhum nisso. Mas ele, no entender dele, ele não ia se sentir bem em um local. Então, ele tinha um campo magnético e ele tinha capacidade de entrar no ambiente e ver o ambiente, a vibração do ambiente. Só que ele conseguia se imunizar se o ambiente estava carregado. Ele era tranquilo. Mas, vibratoriamente, ele pensava assim, o que eu vou ganhar estando lá? Jogar a conversa fora. Então, é o jeito dele. É o jeito dele. Aí ele disse que vinha passando nas ruas do centro e viu uma loja, viu um macacão. Sabe aqueles macacão que frentista usa? Aqueles macacão que frentista usa? Ele entrou na loja, ele comprou 5 macacões daquele. Cada um de uma cor. Um branco, um preto, um vermelho, um verde. Toda sexta-feira ele ia trabalhar de macacão.
Aí quando ele chegou na repartição, o pessoal bateu nele assim, mas o que é isso, velho? Não, porque é prático. Eu só coloco a minha cueca, coloco o macacão, tá bom. Não preciso colocar blusa, camisa, calça, não sei o quê. Ficou prático para mim. Toda sexta-feira eu venho de macacão, para mim é prático. Né? Aqueles que zíper, né? Antigamente tinha um zíper, passava um zíper assim, tranquilo. Chega em casa, só tira o zíper, tranquilo, facilitar minha vida. Ele parava o pessoal. Aí o que o pessoal fez? Nós não vamos convidar ele para esse macacão chegar. Esse macacão. Aí eu resolvi meu problema. Ou seja, então o pessoal já não chamou ele mais. Porque toda sexta-feira ele ia com um macacão e dizia, pelo amor de Deus, isso não é roupa. Mal vestido. Mal vestido. Né? Senão não vão chamar ele. Para ele sentar num barzinho conosco com esse macacão, o que os outros vão achar de nós? Era o pessoal pensando, né? E ele, graças a Deus que eles... Era o jeito dele. Pois bem. E ele está no plano espiritual, graças a Deus, trabalhando, estudando por nós aí. No capítulo 25 da obra Nosso Lar, o André Luiz traz o título Generoso ao Vitre. Como nós havíamos informando, ele então conversou com Lísias, foram dormir. Aí o que ele vai dizer? No dia imediato, muito cedo, então, após um dia de trabalho, de entretenimento que Lísias passou, ele que foi, nós estamos observando aqui que tudo isso aconteceu quase que em um dia, 2 dias, porque ele chegou na casa de Lísias, lembramos, conversou com a mãe, Lísias foi passear com as irmãs e outros amigos, um entretenimento que a colônia nos mostra, que o livro nos mostra, que os espíritos também têm lá no plano espiritual. Não é só trabalho, não é só estudo, há momentos de lazer para o espírito, da mesma forma que há aqui também conosco. Não há uma questão brusca na evolução, mudança, né? não há uma mudança radical, a não ser que o espírito já tenha esse condicionamento. E aí, o Lísias chegou, foi conversar com Lísias, houve aquele apelo lá no rádio do irmão falando que ia estourar a Segunda Guerra Mundial. Foram dormir e no dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Então, mostrando que o corpo perispiritual deles ainda tinha necessidade de um alimento. Agora, leve refeição. Obviamente que não tinha mesa a forma como nós colocamos aqui. Presunto, mussarela, pão, manteiga, requeijão, isso não tinha na mesa. Você vai achar que vai chegar lá, você vai encontrar pão e passar aquelas fatias de mussarela com presunto e manteiga e requeijão. Pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter. Ok? Ah, mas o que tinha na mesa? Bom. E a pessoa vai embalar. Sucos, frutas, talvez realmente um tipo de massa que poderia ter, mas não essa massa tão pesada como nós a temos. Lembremos que a época do Cristo, os israelitas, nas festividades da Páscoa, comiam pão asmo, isso é pão sem fermento. O pão não tinha fermento. Verdade. Entendeu? Isso há 2000 anos atrás. Então, agora, outras questões que nós colocamos para acompanhar um bom café da manhã, não havia. Porque não é hotel 5 estrelas. Não é. Era uma casa
que tinha sua comodidade e que tinha todas as situações de uma casa comum igual à da terra. Com seus cômodos, banheiro, cozinha, sala, quartos, mobílias e, obviamente, as frutas, né, os condimentos necessários, os elementos necessários para se fazer uma refeição. Terminou a refeição. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, isso é, Lísias, Judite e Holanda, os 3 irmãos, filhos de Laura, a mãe de Lísias. Os 3 trabalhavam no Ministério do Auxílio. Lembrando que Lísias, estando no Ministério do Auxílio, ele iria para o departamento dos Ministérios da Regeneração para auxiliar como enfermeiro. Por isso, ele era enfermeiro visitador. Entendeu? Ele não era um funcionário da regeneração em si. Ele era um funcionário do auxílio, porém, atendendo no campo da regeneração, no Ministério da Regeneração. Não, você fez a comparação na mesa, aí me veio aqui uma curiosidade. Lá, apesar de eles ainda alimentarem um pouquinho parecido com a gente, há problema de doença também entre eles? Mal-estar momentâneo, passar mal? Sim. É a terra mesmo. Sim. Com as diferenças um pouco mais elevadas. O que você perguntou? Se eles, em determinados momentos, também passam mal, igualzinho nós passamos. É óbvio que quanto mais grosseiro o alimento, mais condições do espírito trazer em si problemas. Mas esse mal-estar, esse passar mal, ele é também o efeito da adaptação e da condição do espírito no plano espiritual. Ainda tem um pouquinho do terra. Juro, isso. Por exemplo, nós vamos observar aqui mais tarde que quando o André Luiz está lá nas câmaras de retificação, ele passa mal, ele sente tonteira, ele sente vontade até de fazer vômito, por causa do cheiro, do odor do ambiente e de situações que vão se apresentando. Percebeu? Então ele ainda não estava como que preparado realmente para o trabalho. E aí vai surgir uma situação em que ele vai se lançar ao trabalho, ele faz, mas faz passando mal. Passando mal. É igual a gente aqui também tem isso. Ele vai trabalhar em um lugar, com o tempo você acostuma com o cheiro, com o cheiro, mas no princípio acontece isso. A Beth sabe disso. As crianças do Lafran, quando elas gostavam de nos brindar, né? Eu falo brindar fazer realmente na hora lá, né? Não somente xixi, mas as pessoas falam o número 2, meu filho. Por quê? Porque elas tomam bastante remédio e a alimentação delas também é diferenciada. E para trocar, só Deus. Quem não está acostumado, passa até mal, não passa, né? Passa até mal. Passa até mal. Eles ficam amarrados e para alimentar e tudo, né? E às vezes alimentando, isso que o Leandro falou, vem tudo junto. E a gente tem que desamarrar, mexendo com aquilo. Né? A mãe da criança, quando é bem, porque são crianças, alguns ficam amarrados, porque se não amarrar, eles não têm equilíbrio avançam nenhum. no outro, não tem equilíbrio, ou cai, então, porque são crianças excepcionais. Amarrado, que eu falo assim, por exemplo, colocam no carrinho, na cadeira, tem que colocar na cadeira, alguns na cama também tem que ficar amarrados, senão pula da cama. Até rebeldia também. Você não conhece a natureza desses espíritos. E a gente ama, né? Bom, aí eles se despediram, rumando ao trabalho, e a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada. Por quê? Os 3 filhos iam trabalhar. E André Luiz, lembrando, ele tinha recebido de Clarencio
naquela oportunidade que ele fora pedir emprego, né? Emprego não, né? Trabalho. E Clarencio diz que no momento ele não tinha essas condições, mas que daria a ele um passaporte para adentrar em 4 ministérios. Que ele então observasse, estudasse e realmente se dedicasse. Ao término de um tempo, Clarencio ia ver o que poderia ser feito. Pois bem, aí a senhora Laura vai dizer para ele o seguinte: já lhe arranjei companhia para hoje. Ó, ela antecipou. Isso mostra aqui que Lísias já havia informado a ela. E ela, como mãe, querendo o melhor, não somente para os filhos, mas observando que André Luiz iria também ficar, então ela está fazendo um papel de mãe para com ele. Ela vai dizer o seguinte: nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Então, ele iria com aquela cadernetinha que ele recebeu de Clarencio, uma espécie de passaporte, ir no Ministério da Regeneração fazer observações e estudos. Então, para que ele não fosse sozinho, chegasse lá com a cara e a coragem, o que a mãe de Lísias fez? Arrumou uma pessoa que tinha conhecimentos e relacionamentos lá dentro com um dos ministros da regeneração, ministro Genésio, onde ela iria apresentar André Luiz. Não poderia explicar o contentamento que dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Então, ela ia esperar o Rafael chegar, para André Luiz ir com ele, apresentar, para depois ela ir ao trabalho. Tudo cedo. Tudo aqui antes de 8 horas da manhã. Levantaram cedo. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa: meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Era a gratidão que ele estava tendo. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Então ela já sabia de tudo. Sim, sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Ou seja, 4 ministérios. O da regeneração, o do auxílio, o da comunicação e qual outro? Esqueci. Regeneração. Regeneração, auxílio, comunicação e qual outro? São 4. São 6 ao todo. Lembra os ministérios? Não, lembro não. Você até mostrou. Não lembro. Não lembra? De todos os ministérios? Não. Ministério da Encarnação? Não. Que ele até mostrou, né? Que ele fez mapa, mostrou pra gente tudo. Eu já vi aquilo várias vezes, mas não guardei. A vantagem é só os 3. O não vai dar, não. São 6 ministérios ao todo. Você esqueceu?
Não, mas estou representando, né? Ó, Ministério da Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, tem o Ministério da Elevação, tem o Ministério da União Divina, mas tem outro ministério. São 4 ministérios que poderiam entrar. Ele só não poderia entrar no Ministério da Elevação e da União Divina. O da Regeneração, o do Auxílio e o da Comunicação, ele poderia adentrar. Mas está faltando um. Ele fala um monte, mas esse aí ele não fala. Acho que ele fala aí no meio do monte. Hein? São 6 ministérios ao todo, lembra? Então fala os 5. O anjo está querendo cola. Não é cola, não, porque tá nesse ar que eu estou pensando, eu fico pensando. Então, fala o que você está pensando. Não, eu quero que ele fale, eu tenho certeza. Aí está querendo dar cola. Então vamos lá. Lembram? Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação. Esses 3 ele poderia entrar com mais um. Os outros 2, que é o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina, ele não poderia entrar. 4 ministérios ligam mais fortemente à Terra. Está faltando um. Lembram? Começa com a letra E. Você está pensando? Não, já falou que eu estava pensando. Então vamos relembrar. Ministério do Esclarecimento. Então, ele ia primeiro no Ministério da Regeneração. Ele ia adentrar lá. Aí a senhora Laura diz, esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou. Então, não vamos esquecer mais, né? Esclarecimento, auxílio, comunicação, regeneração. 4 ministérios. Ele poderia se movimentar neles, com essa caderneta. O da elevação e da união divina, não. Ele não poderia. É justamente neste sentido, para fecharmos aqui, para nós fazer a prece de radiação, é justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Ela falando para ele. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Então ela está orientando ele. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa. Por vezes, dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de investigação deve
manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Mas nós vamos fazer a nossa... Justamente. Fazer a nossa parada por agora, para fazermos a nossa prece de irradiação. Bom, então nós vamos continuar aqui a fala da senhora Laura para o André Luiz. Então ela esperou primeiramente os filhos saírem. Então olha que como que ela foi bastante delicada. Esperou os filhos saírem, disse a Lísias, vá e avise a Clarence que eu chegarei um pouco mais tarde, que eu vou esperar o nosso irmão Rafael, que é um funcionário do Ministério da Regeneração, para que André Luiz possa ir juntamente a ele. E lá iria apresentado ao ministro Genésio e André Luiz faria as observações. E aí ela está conversando com o André Luiz justamente no sentido de estar dando a ele uma orientação de coração, uma orientação materna mesmo. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Então, somente o trabalho digno. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas. Localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Então vejam bem, era um ministério onde aqueles que lá trabalhavam, devido o trabalho ser mais, digamos assim, mais intenso, propiciava àqueles que lá trabalhavam uma fadiga maior no corpo perispiritual. Por quê? Porque lá estavam sendo atendidos os irmãos desencarnados que estavam muito presos ainda às condições da própria materialidade, da própria vida física. Então era um ministério onde o trabalho, podia-se dizer assim, era o trabalho mais pesado que tinha na colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, e nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Então ela está lembrando a André Luiz que o próprio Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta, quando esteve entre nós, no plano físico, ele atendeu aos objetivos da época e do próprio trabalho, juntamente ao pai, biologicamente falando, José, nos serviços de carpintaria, pois José era um carpinteiro e Jesus também, como carpinteiro, trabalhou junto ao seu pai biológico, José. Olha que coisa, hein? Jesus colocando a mão na massa, né?
empurrando um serrote, né? Ou aqueles instrumentos que os carpinteiros têm. Ele também o fez. O ministro Clarencio autorizou-o, gentilmente, a conhecer, visitar e analisar. Mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Então, o que ela está dizendo a ele? Que administrador, eles têm o direito de não atender a quaisquer pedido daqueles que os vão procurar. Mas se a pessoa tem boa vontade para realizar qualquer tipo de trabalho, ela poderá ser atendida. Por que ela está querendo dizer para o André Luiz? Que André Luiz, quando pediu Clarencio um trabalho, ele queria exercer a profissão dele de médico. Ele queria atuar como médico. Só que ele não tinha condições nenhuma de atuar como médico lá na colônia Nosso Lar. Nenhuma. Por quê? Ele teria que reaprender a ter um novo olhar para com a medicina. Porque ele agora iria trabalhar a medicina da alma. Embora, lá no plano espiritual, o corpo perispiritual também é possuidor de órgãos, da mesma forma que nós, no corpo físico, também possuímos. Então, há uma medicina especializada, mais sutil, que ele ainda não estava preparado, não tinha condições para realizar. Mas ela lembra ele, senhora Laura, qualquer atividade que surgir, faça. Não fique preso a convenções de natureza humanas. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma. E como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa. Então, olha que coisa bonita que a senhora Laura vai dizer a ele. Muito bonita. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Então, essa lição que ela dá a ele é para todos nós. Seria muito importante se ele soubesse recomeçar enquanto estava encarnado no corpo físico. É o que ela está dizendo. São raros os que compreendem a ciência de recomeçar na esfera da crosta, no plano físico.
São raros esses espíritos. E aí ela dá um exemplo que está no texto bíblico, no livro Atos dos Apóstolos, que é o do próprio Paulo, que de Saulo, de Tarso, era a cidade, Tarso era a cidade natal dele, onde ele nascera, e ele fora educado, fora preparado para se tornar um membro do alto conselho do povo de Israel. Então, o Sinédrio era a maior assembleia constituída do povo de Israel que legislava, que colocava-se as leis para que pudessem ser seguidas. E ele iria ocupar uma das cadeiras desse Sinédrio. Ele foi preparado para isso. Mas a vida reservou a ele algo que até aquele momento ele jamais imaginou. Retirando tudo dele. Tudo. Do ponto de vista físico. E por que não também espiritual? Porque ele tinha como pretensão, conforme também as tradições e sonho de seu pai, de seus pais, ocupar essa cadeira como um doutor da lei. E olha a colocação dela: esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, porque a cultura dele era de invejar, de Paulo. Porém, a única coisa que ele levou de Saulo foi justamente isso, a sua cultura. Mais nada. A única coisa que ele trouxe de bom de Saulo de Tarso foi a cultura e essa preparação durante décadas que ele teve e que agora iria recomeçar aquela existência trabalhando pelo Cristo e se tornar o grande Paulo que nós sempre falamos, relembramos e colocamos. O seu exemplo foi algo assim extraordinário. Recomeçou a existência de novo, agora trabalhando como tecelão rústico. E é interessante porque a tradição deste povo, a tradição do povo de Israel era a seguinte: independente da posição, do nível social que a família tinha, tanto o homem quanto a mulher, eles tinham que aprender uma profissão, desde criança. O pai de Paulo, de Saulo, ele era tecelão. Então, ele ensinou este ofício ao filho, quando ele era criança. Era como se ele estudasse, aprendesse, ampliando o seu conhecimento, a sua cultura, mas ao mesmo tempo exercendo uma atividade. Ela lembrou aqui do Cristo. O pai de Jesus era carpinteiro e ensinou ao Cristo a ser carpinteiro. Então, todas as famílias, elas tinham um tipo de atividade e que essa atividade era repassada aos filhos. Então, quando Saulo não pôde mais exercer este cargo de doutor da lei e todas as facilidades que este cargo lhe daria, do ponto de vista também financeiro, material, ele teve que recomeçar
Como? Trabalhando. E qual a profissão que ele tinha? O que ele sabia fazer? Ser tecelão. E aí ele foi então trabalhar como tecelão rústico e pobre. Ou seja, fazia as peças, revendia as peças para sobreviver, para a sua subsistência. Aí André Luiz vai dizer: não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Olha que coisa interessante que ela está colocando. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa sua habitação. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. Essa colocação da senhora Laura, ela é muito interessante. Por quê? Ela está informando André Luiz que o acaso não existe. E que se ele foi levado até o lar dela, pelo Lísias, que nós lembramos que criou uma empatia tão grande com André Luiz, e dessa empatia surgiu uma grande amizade, e nós até chegamos a colocar em outras oportunidades aqui, que poderia ser que eles tivessem vivenciado outras existências. André Luiz com Lísias, com a senhora Laura, já poderiam ter sido amigos, conhecidos, ou até, quem sabe, inimigos de outras existências, e que agora estavam ali, se agrupando, se ajuntando. Então isso nos mostra também que não é somente no plano físico que os amigos, ou aqueles que têm afeição, ou os inimigos, se agrupam ou se ajudam. No plano espiritual também. Porque o André Luiz desencarnou, ele não lembrou da sua existência passada, anterior àquela. Você lembra desse estudo? Porque ainda estava preso a condicionamentos da vida física. Ele necessitava se desvincular-se dessa existência. Por isso que quando nós desencarnamos, nós precisamos estar preparados. E como é que nós vamos preparar? É um exercício diário que nós temos que realizar conosco mesmo. Então, as preocupações, elas chegam realmente, nós temos que nos preocupar, porque temos os nossos afazeres, temos as nossas responsabilidades, os nossos deveres aqui, nessa existência, nessa atual existência no plano físico. Mas nós não podemos esquecer também de alimentar a nossa alma, de dar à nossa alma condições para que quando chegar o momento da nossa partida ou da nossa volta, né? Porque partida ou volta vai significar o mesmo. Partida para aqueles que ficam, volta para aqueles que estão nos aguardando. No caso aí, ele estava preso nas coisas terrenas. É o corpo físico, o que é? Ou a vida que ele tinha? A vida que ele tinha, a família, aos filhos, a esposa. Ele ainda estava ligado, né? Sim.
a sua mente e toda a sua estrutura de sentimento, de emotividade, de sensações, ainda estava presa às questões da vida física. Então, quando a pessoa não está preparada, né? Então, após o desencarne, então, ela é comum, então, ele ter essas sensações, né? Sim. E se não tomar cuidado, fica preso a essas sensações de tal forma que, em vez de ser ajudado, ser auxiliado, ser acolhido para uma colônia espiritual, para um posto de socorro no plano espiritual, até mesmo para uma casa espírita ou algum templo religioso, onde existem trabalhadores espirituais que possam acolher, esse espírito, ele, no caso de André Luiz, ele ficou 8 anos na região umbralina. Há casos que esse espírito vai ficar próximo aos próprios familiares. Há casos que o espírito vai ficar próximo ao corpo ali em decomposição. Então, 8 anos? Eu vou falar que era 30 anos, não? ele ficou 8 anos. 8 anos, né? 8 anos. Bom, segundo o relato dele, que pelo menos que está no livro, ele ficou 8 anos na região umbralina. Agora é interessante, porque ele desencarna e de repente passou por um processo de perturbação. Quando ele se viu, né, já consciente da sua situação, ele não viu mais nada, não viu família, não viu esposa, filhos, qualquer outro tipo de conhecidos que ele teve aqui no plano físico, né, amigos, pessoas que trabalhavam com ele. Ficou naquele ambiente, perambulando 8 anos. O tempo do umbral também é parecido com o tempo da Terra? Sim. Também. Sim. 8 anos. Só que, e aí que entra um detalhe. Para ele, ou para o espírito estar preso a essa situação, é como se o tempo não passasse. Então, quando ele soube que já havia passado 8 anos, ele se assustou. Da mesma forma, quando chega um espírito em uma reunião mediúnica, e você pergunta a ele assim: você lembra de alguma data? O espírito tem dificuldade de lembrar da data. Por quê? Ele tem essa dificuldade? Porque ele está preso a uma situação, a ideia dele está fixa a uma situação que ele vivenciou durante a sua existência e que culminou com a desencarnação. E está preso àquilo. Então, por isso que ele perde a noção da data. Né? Perde a noção da data e parece que, perdendo a noção da data, parece que o tempo não passou. E aí quando você coloca assim, por exemplo, hoje é dia 5 do mês 11 do ano 2019. Aí o espírito tem um choque, ele faz força, e o médium também tem que ajudar muito nessa hora, né? Aí ele vai e chega e fala assim, como há muitos casos, né? São vários casos para cada espírito. Não, hoje não é dia 5 do 11, não estamos no mês de novembro, não. Nós estamos na Páscoa. Aí uns falam assim, nós estamos na Páscoa de 79. Nós estamos na Páscoa de 92, ou seja, do ano de 1979, 1992. Não, nós estamos na Páscoa de 2003. O que significa isso? É onde o espírito fixou essa data, e geralmente essa data que ele fixou é a data da sua desencarnação. Percebeu? Sem que às vezes ele tenha até consciência disso. Então, a data às vezes que o espírito fala pode ser, para muitos, a própria data da sua desencarnação. Como também pode não ser. Pode ser uma data que ficou presa, ligada a uma situação que ele vivenciou. Até nossa percepção de tempo, né, Adela? Porque, por Sim. exemplo, nós estamos em novembro. Quando a gente para pensar, o que a gente fez em 2019? Né? O que a gente fez ao longo desse ano todo? Eu acho que uma outra questão desse livro, eu acho fantástica, é a oportunidade que Deus dá pra gente.
boa vontade e livre-arbítrio. Sim. Porque quando você pensa na questão do que o André Luiz passou, né, quando ele chegou no plano espiritual, né, ele teve boa vontade. Teve. Ele teve momentos de desequilíbrio, quando ele quis voltar, né, para a casa da esposa dele, ele viu que a esposa dele estava casada de novo, ele teve desequilíbrio. Eu acho assim... Ou seja, todas as experiências que nós temos aqui, ele também vivenciou lá. Ele teve os seus altos e baixos, as suas oscilações. Mas, a partir do momento que ele começou a se firmar, ele procurou sempre manter uma regularidade. E até uma questão que eu acho que é de todos nós, né, Dani? Propriedade. A gente, a todo momento, a gente pensa que a gente é dono do corpo físico, dono das questões materiais, e quando a gente diz assim, a gente se livrar dessa questão de propriedade, que isso aqui empréstimo. Sim. O que a gente vai levar? Nossa alma. Perfeito. O próprio exemplo que a senhora Laura dá de Paulo aqui, não é a única coisa que ele levou de Saulo para Paulo foi a sua cultura, que era invejável. Era uma inteligência brilhante. E ela está reforçando para André Luiz. Trabalhe, anime-se, confiando em Deus. Então, é essa confiança que nós precisamos ter em Deus. E às vezes, nós também oscilamos nessa confiança. Nós perdemos, às vezes, essa confiabilidade no Pai, no mais alto, por questões de natureza física, e nos perdemos nela, achando que muitas coisas que nos acontecem são para a nossa ruína. E não é. É aquilo que o William colocou. Qual vai ser o nosso aproveitamento? Então, estamos chegando a mais um final de ano. Rápido passou este ano. Célere. Daqui a pouco é dia 31 de dezembro, o último dia do ano. E aí vem sempre aquela esperança de um novo ano. Então, já começamos a ouvir as pessoas falarem. Estou doido para esse ano terminar. Estou aguentando mais este ano. Tomara que ele passe rápido. Querendo ou não, é uma esperança que a pessoa está tendo de fechar um ano, fechar um ciclo, iniciar um novo ano, uma nova... É uma esperança de termos um bom ano. E os votos que todos desejam, né? Feliz ano novo, que seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muita confiança. Querendo ou não, quando a gente fala, mas se a gente falar com uma vibração, com uma carga magnética boa, a gente está emitindo boas energias, boas vibrações para o planeta, para a nossa atmosfera espiritual que nos circunda. Diferente daqueles que, é mais um ano, vai ser tudo a mesma coisa, que não sei o quê. Então, já entra já no ano, realmente, já com o pé esquerdo, com o pessimismo. Então, então, é importante, sim. É importante. Embora nós saibamos que nós vamos dormir, ou muitos não dormem, no dia 31, e o dia 1º vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. Não vai ter nenhum passo de mágica. Vai ser o dia 1º de janeiro é a continuidade do dia 31 de dezembro. Nada mais, nada menos. Então, por exemplo, se você esbanjou, seja em bebida, seja na alimentação, o dia 1º vai ser a consequência do seu dia 31. Mas se você ficou tranquilo, sossegado, passou confiança, o dia 1º vai ser a consequência daquilo que você realizou no dia 31. Simples. E aí fica colocando para André Luiz. Aí o André Luiz, levantei os olhos rasos d'água. Fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros, aí você vê a colocação dele, e tive a impressão. Então, quando ela começou a falar com ele ouvindo, ele de forma humilde escutando, ele vai dizer agora, tive a impressão
de conhecer minha interlocutora de velhos tempos. Embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes, quis beijá-la muitas vezes com enternecimento filial do coração. Mas, nesse instante, alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael, que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. E aí fechamos o capítulo 25 da obra Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz. Oi? Não, você vê que a lição é grande. A lição é grande. São pequenas, mas ao mesmo tempo grandes. Mas fechamos. Alguma colocação, alguma dúvida, gente? Neste capítulo de hoje? Não? Você tem que lembrar para nós os 5 negócios lá, que daqui a pouco a gente esquece. Acabou esquecendo? Tá aí. Os 6 ministérios. Tá aí. Agora não esquecer mais, né? Regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Ô, Léo, acho que eu sei que esqueceu. Então, uma boa noite para todos. Que Jesus abençoe. E aí vamos fazer a prece final, né? Eu fiz uma pergunta para você lá no negócio do suicídio, aí você deu a explicação, mas eu queria completar a pergunta. Como deu um tempinho agora, se a pessoa vem com a programação de vida, com a possibilidade do lado de lá de entender que ele pode vir ao suicídio, que ele pode suicidar, né? Há essa probabilidade. Aí beleza, aí ele vai e comete suicídio. Aí do lado de lá eles se decepcionam, assustam ou encaram como normal? É isso que eu queria perguntar. Os espíritos que fez a programação junto com a pessoa. Deve ter um lado de decepção. Não vou. Decepção. Uma lamentação, né? Não, fala assim, do lado de lá programou tudo. Uma lamentação. Uma lamentação. Não, tudo é abaixo, né? Mas você fala dele mesmo? Não, fala do outro, do lado de lá, os espíritos que estão. É uma lamentação, eles lamentam. Lamentam, né? Lamento. Porque, apesar de haver a probabilidade, se pensar em você, eles devem pensar, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas acontece o seguinte, que há a probabilidade, mas tudo é feito para que o espírito consiga vencer isso. É verdade. Então há uma torcida muito grande, né? Aí o cara vai chutar a bola para fora, quando vem no perseguição. Pois é. Não, é isso que ele pergunta, assim, do lado de lá, qual é a reação? Né? Porque os amigos espirituais, quando eles observam que nós não fazemos aquilo que realmente nós deveríamos fazer, eles lamentam. Lamentam no sentido de quê? Não desanima, não. Não, os amigos espirituais não desanimam, não. Eles lamentam porque nós estamos adiando a nossa felicidade. O sentimento da mãe para com o filho pode se assemelhar a isso. A mãe lamenta o filho não conquistar aquilo, mas ela não desanima. Ela não, né? Então, acho que pode se assemelhar os bons espíritos jamais desanimam. Essa palavra desânimo só existe no vocabulário aqui humano da Terra. No plano espiritual, em regiões elevadas e na colônia de Nosso Lar, eles estão aprendendo a conjugar, na colônia, né? Aprendendo a conjugar, a não conjugar essa palavra, desânimo. Então, legal assim, trabalhe, anime-se, confiança em Deus. A fala de senhora Laura. Agora, desânimo nós não podemos ter. Porque quando nós vamos fazer algo ou já colocamos o desânimo na frente, nós já estamos colocando obstáculos a uma determinada situação. Então temos que tomar cuidado com isso. Mesmo? Sempre confiança, né? Então vamos fazer a nossa prece? Vamos fechar?